Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora de Vasco contra Fluminense nas semifinais do Cariocão, né? Jogo de ida. E também depois vai ter a previsão entre Flamengo e Madureira, tá? Que também é no dia 22. Como é o jogo de ida, aqui eu vou considerar o empate, né? Se as cartas aqui me mostrarem isso. E no segundo jogo eu vou dizer, né? Que é o jogo de volta, quem deve se classificar para a final, né? Se eu não me engano, vão ser então 4 jogos das semifinais, né? E um jogo de final. Mas qualquer coisa, se não for assim, vocês podem, por favor, me dar a informação correta, tá? Que assim eu já gravo o próximo vídeo, né? Quando for o jogo da volta, ciente disso. Bom, pessoal, neste primeiro jogo, o Vasco será o mandante, Fluminense o visitante, né? Eu não sei se continua aquele acordo deles em fazer os jogos no Maracanã, tá? Então, assim, dependendo do jogo vai ser no Maracanã, mas com o Vasco como mandante, né? Porque o pessoal já me informou isso. Então, assim, eu gravo algumas coisas, né? Que vocês me falam é muito importante. Se você não for inscrito, se inscreva, tá? E dá aí o joinha, que isso vai ajudar muito o canal. Vou agora mentalizar os escudos dos clubes e fazer a previsão. Vamos lá. Opa, Vasco e Fluminense. Vamos lá, Vasco e Fluminense, tarô. Vasco e Fluminense, Vasco e Fluminense. Como vai ser o jogo entre Vasco e Fluminense? Quem ganha, quem perde? Vasco vence do Fluminense, Fluminense vence do Vasco. Vamos lá, tarô. Como é que vai ser o jogo entre Vasco e Fluminense? Por favor, por favor. Vamos lá. Que é o clássico dos gigantes, né, pessoal? O nome do clássico. Vamos lá. Vou pegar aqui Vasco. Nossa, as cartas até bagunçadas. Aqui, ó, Vasco. Vou pegar aqui também Vasco. Vasco. Fluminense. Fluminense. E Fluminense. Ok. Vamos lá. Se necessário, depois eu vou tirar mais cartas. Vamos ver se tem vitória ou se tem empate. Bora lá, bora lá. Para o Vasco, As de Copas e As de Paus. Fluminense, 2 de Copas e Rei de Paus. Gente, é um clássico, então vocês podem esperar momentos bons, tá? Das duas equipes. É interessante que eu percebo que tem uma questão aqui que parece que o jogo demora a engrenar para as duas equipes, mas eu acredito que o Vasco tenha possibilidade boa de marcar aí gol, tá? No primeiro tempo mesmo. Fluminense também não vem ruim. O 2 de Copas também traz gols, tá? Mas eu diria que para o Fluminense aqui é mais uma questão de uma dupla, né, que vai se destacar. Pode ser, no caso, um meia com um atacante, dois meia, né, que eles vão fazer ótimas jogadas, tá, para a Flusão aí. O Vasco, ele tem uma pequena questão aqui, tá? O As de Copas é uma carta que fala de muita ser volúvel, né, volubilidade. O que é isso? Às vezes tá muito refém das emoções, né? Tá tão aberto. Então, caso o Flu marque, isso pode abalar o Vasco, né? Então, não é um Vasco que ele tem aquela frieza que é necessária, a frieza estratégica, sabe, de jogador, né, de jogar. Aí no segundo tempo eu também tenho energia muito positiva para gols. Eu acredito que o Vasco possa fazer e o Fluminense também. Então, assim, basicamente, os dois times, segundo aqui essas cartas, podem marcar gols nos dois tempos, tá? De verdade, tem uma energia muito favorável aqui. Porém, contudo, entretanto, eu devo aqui mencionar a vocês que o Fluminense está um pouco melhor. Inclusive, o segundo tempo pode ter um jogador atacante do Fluminense que vai fazer gols no plural, tá? Rede pau, gente, é carta, tipo, 2, 3 gols, até mais, sabe? Se der. Não pode brincar, não. Com esse rei aqui não pode brincar. Vou ver o resultado aí pra Vasco com torre. Fluminense com Hierofante. Gente, aqui tá dando do Fluminense, tá? Fluminense, eu vou investigar aí a possibilidade de empate, mas eu acho que é difícil, tá? Tá dando Fluminense porque Vasco com torre não tem como, né?
Torre é difícil, né? Torre tira tudo ali, tira o time do eixo, né? Fluminense muito concentrado, fazendo o jogo dele de qualidade. Então, o Fluminense não vai só se destacar por fazer gol. O Fluminense vai fazer jogadas criativas. Vocês vão ver aqueles cortes de gols, aqueles melhores momentos lá do Globo Esportes, né? Vocês vão vibrar, né? Quem é torcedor do Fluminense. Vamos ver. Energia de empate. Tarô, o jogo entre Vasco e Fluminense tem muita energia de empate? Será empate entre Vasco e Fluminense no próximo dia 22? 5 de paus, não. 4 de espadas, médio. Cavaleiro de espadas. Gente, eu tô achando que não, tá? Não, gente, eu vou colocar somente a vitória do Fluminense, tá? Neste primeiro jogo. O Fluminense tem cartas ótimas, tá? O Vasco tem cartas boas. Eu acho que o Vasco marca gol. Eu acho que até, dependendo, o Vasco pode marcar 2 gols, tá? Mas se o Vasco marcar 2, o Fluminense vai marcar 3. Tipo assim, né? Me parece que tem alto número de gols aqui, gente. Alto número de gols, né? 3-2, 3-1, né? É de 4 gols pra cima, eu acho, tá? Que vai ser este jogo. Se não for, né, um número alto de gols aqui, vocês vão ver muitas finalizações, tá? São aqueles momentos que os jogadores não conseguem converter aquele jogo fácil, aquele gol fácil, né? E aí perde. Tá lá na cara do gol e o fulano vai lá e perde. Como isso acontece, né? Deve revoltar muito o torcedor. Mas aqui é uma vitória segura do Fluminense, então aí ele deve sair com essa vantagem para o próximo jogo. Tá bom, pessoal? Essa é a minha previsão. Fala aqui quem que você acha que deve marcar para o Fluminense, quem também deve marcar pelo Vasco, né? Mesmo que o Vasco tenha aí o Coutinho de saída, saiu o Verratti, saiu o Ryan, ele ainda deve ter aí outros jogadores também que podem marcar este gol ou estes gols, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado por você que assistiu meu vídeo e até a próxima.